Era uma noite comum, e Eric, um jovem estudante com uma paixão por mistérios e histórias de terror, decidiu passar as últimas horas antes de dormir navegando pela internet. Em sua busca por novos conteúdos, ele encontrou um site desconhecido com um anúncio intrigante. Descubra a verdade sobre o reflexo. A curiosidade o levou a clicar no link sem pensar muito. O site era minimalista, com apenas um breve texto e uma única instrução. Olhe no espelho por 10 segundos. Depois apague a luz. Achando a proposta estranha, mas inofensiva, Eric se levantou do seu lugar e se dirigiu ao banheiro, rindo da simplicidade da tarefa. Ele seguiu as instruções, observando seu reflexo enquanto contava os segundos. Mal sabia ele que essa simples ação desencadearia uma experiência que o assombraria para sempre. Quando Eric apagou a luz, o quarto mergulhou em uma escuridão total e opressiva. Ele sentiu seu coração acelerar, uma sensação crescente de que algo estava errado, como se estivesse sendo observado por algo invisível. O pânico começou a tomar conta dele e ele rapidamente acendeu a luz novamente, tentando dissipar a sensação de medo. Foi então que ele notou algo perturbador no espelho. Seu reflexo parecia completamente normal, exceto por um detalhe horrível. Os olhos do reflexo não piscavam. Eric esfregou os olhos, acreditando que estava vendo coisas, mas o reflexo permaneceu inalterado, encarando-o com olhos arregalados e fixos. Tentando manter a calma, ele moveu lentamente a mão, mas o reflexo continuou imóvel, como se estivesse separado da realidade que ele conhecia. O medo tomou conta de Eric. Aquilo não era mais um simples reflexo. Era como se algo obscuro e maligno tivesse sido desencadeado, e a linha entre a realidade e o sobrenatural começava a se desfazer diante de seus olhos aterrorizados. Eric recuou rapidamente, tentando se afastar do espelho, mas a curiosidade e o medo o mantinham preso ao local. Por que seu reflexo estava tão parado? O que estava acontecendo? Foi então que ele notou algo ainda mais perturbador. Ao redor do reflexo, sombras começaram a se formar e a se mover de maneira sinistra, como se algo estivesse se aproximando não dele, mas do próprio reflexo. As sombras se contorciam e se distorciam de formas bizarras, dançando em um balé macabro que parecia tirar vida própria. O reflexo de Eric permanecia imobilizado, com os olhos arregalados seguindo os movimentos das sombras, uma expressão de terror congelada em seu rosto refletido. Um calafrio percorreu a espinha de Eric e, em um impulso desesperado, ele saiu correndo do banheiro e trancou a porta atrás de si, tentando afastar-se de qualquer maneira possível. Mesmo depois de se afastar, a sensação de estar sendo observado não o abandonou. A atmosfera em sua casa parecia pesada e opressiva, como se algo estivesse errado em cada canto. Eric tentou acalmar-se, forçando-se a acreditar que era apenas sua imaginação atormentada pela experiência recente. No entanto, a sensação de que algo estava fora do lugar persistia e intensificava seu medo. Decidido a buscar alguma forma de conforto, ele ligou para um amigo, explicando rapidamente o que havia ocorrido. Mas no meio da conversa, a ligação caiu abruptamente, deixando-o em silêncio absoluto. Tentou retornar a chamada, mas o telefone apenas emitiu estática e uma voz baixa e indistinta, quase imperceptível, sussurrou algo incompreensível através da linha. Eric desligou o telefone com as mãos trêmulas, o terror se aprofundando à medida que a sensação de que algo sinistro estava à espreita continuava a assombrá-lo. De volta ao seu quarto, Eric tentava se distrair de qualquer maneira possível, mas sua mente continuava a se voltar para o espelho do armário. Ele sabia que não deveria olhar, mas uma força irresistível o atraía para aquele reflexo. Finalmente, cedendo à curiosidade e ao medo, ele se aproximou do espelho. O que viu fez seu coração quase parar. O reflexo no espelho do quarto estava parado da mesma forma inquietante que no banheiro.
Aterrorizado, Eric percebeu que o reflexo não estava mais onde deveria estar. Agora parecia estar fora do espelho, imerso na escuridão do quarto. Ele deu um passo para trás, mas a sensação de terror já era avassaladora. Com um movimento quase imperceptível, a figura do espelho avançou em sua direção, atravessando a tênue linha entre o reflexo e a realidade com um passo ameaçador. No instante final, quando a figura do espelho finalmente emergiu para o mundo real, Eric compreendeu a terrível verdade. Não havia mais diferença entre ele e o reflexo. O reflexo tomou seu lugar, enquanto ele foi empurrado para dentro do espelho, agora preso em uma prisão de vidro fria e implacável. No dia seguinte, quando seus amigos chegaram para visitar, encontraram a casa estranhamente vazia e silenciosa. Apenas o espelho, agora coberto por um pano, permanecia no local, intacto e solene. Ninguém notou o sutil sussurro que escapava de dentro do espelho, um chamado silencioso e desesperado de Eric, agora confinado em um reflexo que nunca mais se moveria por vontade própria. A casa permaneceu em silêncio, guardando o mistério de uma presença que havia sido trocada, e o reflexo que continuava a encarar o mundo exterior, parado e sem vida.